quando você começou a ter gosto pela leitura e quais foram suas primeiras obras? Meu gosto pela leitura e pela escrita começaram assim que entrei na escola. Depois de ter ido para Londres em busca de oportunidades, comecei a escrever minha primeira obra e demorei 4 anos para terminá-la. Foi a Comédia dos Erros. Minhas primeiras obras, em sua maioria, eram comédias ou obras baseadas em eventos e personagens históricos, como A Megera Domada e Romeu e Julieta. Como podemos diferenciar seu primeiro período do segundo e o terceiro? Minhas clássicas comédias contendo plots duplos e sequências cênicas de comédia cederam para uma atmosfera romântica em que se encontram minhas mais ilustres comédias, como O Sonho de uma Noite de Verão, onde acontece uma combinação de romance espirituoso, fantasia e envolve também a baixa sociedade. Cada vez mais meus personagens se tornaram mais complexos e começaram a se alternar entre o cômico e o dramático, ou o grave e o trágico, expandindo dessa forma suas próprias identidades, como em Romeu e Julieta. Já no meu terceiro e último período, me encontrei na tragicomédia e no romance, completando minhas obras Cibelino, A Tempestade, Conto de Inverno. Menos sombrias que as tragédias, essas obras revelam o tom mais grave da comédia que costumavam produzir, mas suas personagens terminavam com reconciliação e perdão de seus erros. Na sua obra, O Mercador de Veneza, podemos perceber que, dentro de diversos temas, o centro da narrativa é a relação entre a lei, a piedade e a justiça. Conte-nos mais sobre isso. Who is he comes here? This is Signor Antonio. Antonio! Shylock! Shylock, you here? Albeit I never lend nor borrow by taking or by giving interest, yet to furnish the wants of my friend, I'll break a custom. Here choose I. It pushes counterfeit. If you repay me not on such a day, in such a place, such a sum or sums as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh. Em linhas gerais, o pano de fundo é o conflito entre sentimentos humanos universais, o perdão e a piedade, por um lado, e a vingança e o cumprimento cego da lei, por outro. São duas visões de mundo que se completam, que se harmonizam por causa de um personagem que leva o conflito ao seu limite. Escreveu mais de 38 peças teatrais, divididas em comédias, tragédias e peças históricas. Mesmo sendo sócio da companhia de teatro, a dramaturgia não pegava bem e você não as aplicava, e muito menos recebia direitos autorais, certo? Sim, na época não havia mesmo os direitos autorais merecidos. Pretendia que minhas peças fossem representadas antes que publicadas. Assim, poderiam obter primeiramente a visão do público e não o lucro dos interessados por trás da administração do teatro onde as peças ocorriam. No seu livro A Megera Domada, que já na época o senhor defendia os direitos das mulheres, sendo contrário ao machismo, o que faz pensar assim? Que houvesse atos de intriga entre o casal, mesmo com um aspecto cômico e aroma romântico. Fazem tudo por amor, dominam e são dominados, sem romper os laços. E por que não deixar que a mulher puxe as rédeas? É perceptível que Hamlet afastou-se da convenção dramática de sua época, de algumas maneiras. Você poderia falar mais sobre isso? Então, primeiramente, na época, as peças eram usualmente baseadas no ensinamento da poética de Aristóteles. O drama precisa forçar em sua ação, não em seu personagem. No entanto, em Hamlet, eu reverti essa técnica e substituí as ações pelos solilóquios, como meio de explicar para o público os pensamentos e motivos de Hamlet. Segundo, não existe nenhum subenredo forte, sendo que todos os enredos se entrelaçam diretamente para a veia principal do enredo mais importante, a tentativa de Hamlet vingar seu pai. Sua famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, presente na sua obra Hamlet, é de fato uma das mais conhecidas no mundo. Quais eram seus objetivos com a frase?
fazer com que na encenação fique o ar de decisão imposto a Hamlet. Quando se indaga ser ou não ser, atribui-se questionamentos a barreiras que terá de enfrentar para alcançar determinado objetivo. Em uma de suas várias citações, diz: amar não significa apoiar-se em companhia, nem sempre significa segurança. Como era sua relação com Anne? Bem, tivemos filhos bem cedo e apesar de diversos viagens que fiz, não deixei de visitá-la. Permaneci leal durante toda a minha vida, Anne. Talvez a personificação de seus personagens tenha sido tão relevante por conta da diversidade ou da complexibilidade. Você teria a preferência por uma mulher periférica como Lady Macbeth ou uma jovem apaixonada como Julieta? Se levarmos em conta a relevância que as personagens trouxeram, seria digno escolher Julieta, que acabou transformando sua linda história de amor em um arquétipo para os relacionamentos juvenis. No entanto, a também tragédia Macbeth traz Lady no centro de vários acontecimentos, fazendo com que a peça tenha seu nome mencionado em outras formas. Lady foi considerada no palco como o papel mais grandioso e desafiador. Cá estou, Lady Macbeth. O que você acha das pessoas estarem no século XXI duvidando de sua existência como homem? Um ser humano é capaz e livre para poder duvidar de tudo, mesmo das impressões que lhe chegam aos sentidos. Tudo que ouve, vê e sente pode ser considerado uma ilusão, um sonho. Talvez o mundo não exista e ele nem sequer tenha corpo, talvez nem mesmo cérebro, mas com certeza há algo que sente e pensa. Seria muito estranho alguém duvidar de quem é um ser pensante ou que num certo momento do passado não existisse. Mas é fato que no momento presente ele existe. Evidentemente, isso se aplica apenas ao indivíduo em relação a si próprio, ao eu, não garantindo de forma alguma que outras pessoas à sua volta também tenham tal existência. Eu sei que existo, e você, se realmente for um ser humano, também que você existe. Porém, nem eu, nem você e nem ninguém pode ter garantia da real existência do ser humano enquanto estiver em dúvida. Spit me out, and I was spinning around, lost in a free fall. Eu acho que... Claro, sim! Quando você começou a ter gosto pela leitura? Calma. Ter gosto pela leitura e qual foram suas primeiras obras? Escrita começaram assim que entrei na escola. Depois de ter ido pra Londres... mas não é pra ficar olhando pra fora, não. Não, né? Calma. Calma que eu vou abrir a porta aqui. Não, eu tô tentando ficar, não. Vamos aqui receber Shakespeare. Boa tarde. Boa tarde. Quando você começou a ter Calma. Shakespeare, quando você começou a ter gosto pela leitura e quais foram suas primeiras obras? Meu gosto pela leitura e pela... pode começar de novo. Perdendo a blusa. Meu gosto pela leitura e pela escrita começaram assim que... Minhas clássicas comédias contêm plots do... Vem atrás de comédia e... Shakespeare, quando que você... Que merda.